Ação Imediata já está de volta e terça-feira é dia de falar de direitos trabalhistas. Você já sabe, liga para cá, 2111-7000 é nosso telefone. Eu já estou aqui com o Dr. Turola. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Olha, então nós temos várias perguntas, doutor, mas antes de responder, vamos falar com a Poliana Ribeiro, que está lá no estúdio do Direto da Redação e tem os destaques aí do programa de hoje. Boa tarde, Poliana. Olá, Janaína, boa tarde. Daqui a pouco, no Direto da Redação, você acompanha o trabalho realizado no viveiro do DAI, que está produzindo mudas para a recuperação da mata ciliar da zona rural de Rio Claro. No esporte, nós vamos mostrar para você aí de casa como foi a primeira etapa da Copa Paulista de Mountain Bike Infantil, que aconteceu no final de semana aqui no SEST Senat. E também o treinamento do atleta Nicolas Pigozzi, que saiu dos Jogos Sul-Americanos de Taekwondo com medalha de prata. E, é claro, as notícias do futebol. Tudo isso no Direto da Redação, que começa logo depois do Ação Imediata. Eu volto com você, Janaína. Ok, Poliana, muito obrigada. Bom trabalho para você. Até daqui a pouco. Olha, doutora, vamos lá. Vamos responder as perguntas, então, dos nossos telespectadores. Eu tenho a pergunta aqui da Thaís Rocon. Ela que teve aí o bebê, já faz 2 meses que voltou para o trabalho. Ela quer saber quanto tempo ela precisa trabalhar para, de repente, fazer um acordo, ser demitida. Quanto tempo ela precisa, a estabilidade aí? Olha, a estabilidade da gestante é até 5 meses após o parto. Que dia nasceu a criança? 5 meses depois, estabilidade. Só que alguns dissídios coletivos, dependendo do sindicato, prorrogam essa estabilidade. 60, 75, até 90 dias. Até mesmo para pedir a demissão? Até mesmo para pedir a demissão. Pedir demissão não, pode pedir a demissão. Mas se quiser, entre aspas, fazer um acordo, o patrão dispensar, ele só vai poder fazer depois que passar esse período. Olha, a Camila do Bom Sucesso, ela também a pergunta relacionada a isso. Depois da gestação, a mulher tem direito de receber INSS, ela quer saber quais os direitos da mulher aí após a gestação. Olha, quando nasce a criança, a mulher já teria direito de ter afastado 28 dias antes. Mas às vezes não dá certo, contagem de prazo, coisa e tal. Então, afastou 120 dias de afastamento, recebendo pelo INSS. Essa data de afastamento, ela pode entrar em acordo aí com esse empregador? Não, os 120 dias a mulher é proibida de trabalhar. Não, a saída, eu digo, o prazo de saída. A saída, sim. Daí depois, mas passados 120 dias, poderá conversar, poderá fazer acordo, aí poderá dispensar. Ok. Tem a pergunta aqui da Adriana, do Cervezão. Ela diz que tem uma conhecida de 59 anos, o marido morreu e trabalhou quase 15 anos e ela não recebeu aposentadoria. Ela tem benefícios? Quais os direitos dessa mulher, então, de 59 anos que o marido faleceu? 59 anos, o marido faleceu, ele era segurado da Previdência Social. Aqui não diz. Se ele for segurado da Previdência, ela tem pensão por morte. Se ele não for segurado, agora quem é segurado e quem não é? Segurado é aquele que contribui há mais de 1 ano. Segurado é aquele que deixou de contribuir, há menos de 1 ano, desde que tenha contribuído por 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos consecutivos. Que diz que trabalhou quase 15 anos, né? Trabalhou, registrado, e foi recolhido o INSS, de modo que ela fica com a pensão por morte. De qualquer dúvida, ela deve procurar já direto o INSS? Procura o INSS, pode requerer o benefício, pode ligar no 135, agenda, requer o benefício e eles vão examinar a situação. Aqui a pergunta da Maria Ferreira, do Pé no Chão, do Boa Vista. Ela pagava INSS em agosto de 2012 e fez o cadastro único para pagar 5%. Agora ela fez uma cirurgia, foi ao INSS, pedido foi negado, alegando que não consta o seu cadastro. Qual procedimento ela deve tomar? Olha, se ela conseguiu fazer o cadastro único, ela tem que ter ali um protocolo, tem que ter um número, tem que ter esse cadastro, Porque não é fácil fazer o cadastro único. E só vale a contribuição de 5% para quem tem o cadastro único. De modo que se você tiver, você vai ao INSS, mostra que você tem e qualquer problema faz um recurso para a Junta de Recursos da Previdência Social. E quem pode fazer esse cadastro único? Olha, a pessoa tem que ser aquelas pessoas que não têm condições financeiras. Essas procuram a Previdência Social e tentam fazer o cadastro único. Se conseguir fazer, então daí vai contribuir com 5% do salário mínimo. E quando for aposentar? O valor também... É salário mínimo. Salário mínimo. Agora, sempre que a pessoa tiver dúvida, não conseguiu o cadastro único, será que vale, será que não vale? Então, contribui com 11%, R$ 79,64. Essa contribuição não causará problema nenhum.
Tá certo. A Maria, do Parque Universitário, ela disse que o patrão faleceu e não fez um acerto, ela não está aceitando esse acerto, parece que tem alguma coisa errada, porque ele pagou uma certa quantia em dinheiro e mais o último pagamento. Ela quer saber se está correto, só levou o papel para assinar, pode recorrer, não sabe se incluiu os 40%, ela está um pouco em dúvida aí desse acerto que foi feito antes do patrão falecer. Olha, Nesse mesmo o patrão falecendo, né? E existe o espólio que é responsável. Pode ser um patrão doméstico, pode ser um patrão, uma firma individual, pode ser um patrão sócio de alguma sociedade, uma empresa, né? De que o fato do patrão morrer não significa que não tem para quem reclamar. Tem, né? Então, se você tem dúvida, você pode entrar com uma reclamação trabalhista junto à Justiça do Trabalho. E daí, então, quem pagou vai ter que explicar esse valor pago a que corresponde, para poder ver o que está faltando, né? Francione, do Jardim Novo, diz que a mãe não conseguiu assistência ao idoso, foi no INSS, foi negado. Tem problema de saúde e nenhum recurso financeiro. O que deve fazer? Olha, entra na justiça, viu? É um caso doloas, né? A pessoa requer e, às vezes, por alguma circunstância, o INSS indefere. Então, se julgar que tem realmente o direito, pode até fazer um recurso antes administrativo no INSS, mas depois Seria disso... mais rápido? É mais rápido. Mas depois disso é a justiça onde você pode reclamar. Tem a Marisete, do Jardim Paulista 2, sobre a correção do Fundo de Garantia, como proceder, fazer a correção. Ela quer saber, a gente já comentou em alguns programas passados aí, mas ainda não é muito divulgado sobre isso, né? Está um pouco estacionado, as pessoas podem recorrer, como que está esse processo? Olha, em relação ao FGTS, desde 99, porque a correção é feita pela TR, taxa de referência, e a própria Justiça, o Supremo Tribunal Federal, julgou esse índice inconstitucional em relação aos precatórios. Se é inconstitucional em relação aos precatórios, é inconstitucional em relação ao Fundo de Garantia. Então, vieram à Justiça muitos e muitos processos. Chegou em torno de ter atualmente mais de 50 mil processos no Brasil. Então, o Superior Tribunal de Justiça, atendendo a um requerimento da Caixa Econômica Federal, então o que fez? Suspendeu todas as ações. Isso não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia, mas é a verdade, né? É a realidade. Então, as ações do FGTS estão suspensas. Mesmo que que esteja em primeira instância, que esteja em segunda, elas estão suspensas. Ninguém vai ajuizar uma ação dessa hoje. Agora, o que depende? Depende do julgamento do STJ, que promete ser para abril, e daí, depois desse julgamento, sim, saber se continua ou não. Sempre encontram uma brecha, né, doutor? Infelizmente, porque se a Caixa Econômica recorreu, aí ficou suspensa e a gente, com dinheiro para ser corrigido aí, fica aguardando e olha lá se isso vai se reverter. Porque é muito dinheiro, né? São muitos processos, é muito dinheiro, e uma das coisas que a Caixa argumenta, e que não deixa de ter razão, é que se a TR não serve para reajustar o FGTS, a TR também não serve para reajustar, por exemplo, os financiamentos da casa própria. Então, se de um lado, muitas pessoas vão se beneficiar no Fundo de Garantia, por outro lado, outras pessoas, algumas até coincidentemente as mesmas, vão pagar mais pelos financiamentos imobiliários. Infelizmente, a nossa realidade, né? Doutor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Toda terça-feira nós recebemos aqui o doutor Turola, com muita satisfação respondendo a sua pergunta aí de casa. Muito obrigada. Até terça. Até terça-feira. Então, olha, o Ação Imediata fica por aqui. Fique agora com o Direto da Redação e mais notícias. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Um beijo e até lá.